Pela segunda vez em 2 anos, Blumenau recebe um evento do Observatório Ibero-Americano de Estudos Comparativos em Educação. Reunindo pesquisadores e docentes de vários países, o encontro foi fruto de uma parceria entre a Universidade Regional de Blumenau, a FURB, a Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e a Universidade Estadual de Campinas, contando com a presença de representantes da Sociedade Brasileira de Educação Comparada. Em pauta, o uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. O que acontece é que a gente precisa aprender a usar essas tecnologias. Nas universidades públicas e privadas, nós, os professores, conhecemos praticamente 10% das possibilidades, de 100% das possibilidades tecnológicas. Então, ainda temos que aprender e nos preparar muito bem para fazer isso. Se você observar hoje, por exemplo, quando a gente usa a tecnologia aqui, usa muito pouco do potencial que tem. E a gente precisa aprender. E isso nós não fizemos. Entramos na pandemia e entramos na mudança tecnológica passada a pandemia e continuamos igual. Precisamos aprender muito mais. E foi por causa da pandemia de Covid-19 que houve a primeira edição do seminário em novembro de 2022. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Educação Comparada, foi graças ao pedido de um professor da FURB que o debate foi retomado neste ano de 2024, durante o evento realizado em Blumenau, de 8 a 10 de maio. O vetor mais importante disso é o professor Lamar, que é o professor que é coordenador do observatório junto comigo, e também ele é o motor disso. E ele trouxe o observatório da Unicamp para aqui, para a FURB, que são 3 universidades, junto com a Universidade de Córdoba, e está indo muito bem isso. Muito bem, porque recolhemos a primeira experiência em 2022, que acabava de terminar a pandemia, e agora estamos ainda continuando, mas não focamos somente na pandemia, mas sim tudo o que tem a ver com sistemas educacionais ibero-americanos. O exercício comparativo dessas experiências é muito rico. A gente encontra coisas que foram feitas no Uruguai, coisas que foram feitas em Portugal, coisas que foram feitas na Espanha, na Argentina e, sobretudo, nos estados brasileiros. Isso é muito rico. Os estudos comparativos para entender os desafios da educação com o advento das novas tecnologias no cenário pós-pandêmico não foram os únicos tópicos apresentados no segundo seminário internacional da OIEC. Ao longo da programação, que também contemplou a realidade da educação em outros países, houve 8 minicursos, lançamento de livros, ao menos 7 conferências simultâneas e apresentações de trabalhos. Todas elas se relacionando com os dilemas, as perspectivas e as tendências educacionais mais atuais. Na mesa redonda que abriu a programação, o enfoque foi sobre o papel do Estado nas reformas e políticas educativas, contando com a mediação da professora Estela Maria Menegal, do Programa de Pós-Graduação em Educação da FURB. Os debatedores são especialistas do tema dentro dos seus respectivos países e também são profissionais que já estão acostumados e experientes em projetos e programas de educação comparada. Então, a nossa mesa teve por objetivo debater qual é o papel do Estado e qual tem sido, nos últimos anos, na sua tarefa de promover a garantia do direito à educação. Então, cada um deles contou da experiência do seu país. Nós tivemos, então, o professor Navarro falando do México, a professora Nora Lanfre falando da Argentina e o professor Antônio Severino falando do Brasil. Esses foram os participantes e o que direcionou o debate dessa tarde. E segundo os organizadores deste segundo seminário, muitos dos assuntos debatidos poderão servir para futuros trabalhos, integrando também outros programas de pós-graduação da universidade. Refletir sobre os problemas, os desafios e a importância das políticas públicas e também retomar o diálogo com nossos colegas após 2 anos do primeiro seminário. Também colegas de outros programas de pós-graduação, como o programa de Engenharia Ambiental e o programa de Desenvolvimento Regional, também estão contribuindo. Então, não somente é programa de pós-graduação em educação.